Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco e você tá no Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Vamos falar sobre Karate Kid Legends. Esse vídeo não vai ter spoilers, mas falar que esse vídeo não vai ter spoilers e ter que falar sobre Karate Kid Legends é quase falar que o vídeo tem spoilers, porque tudo que a gente espera desse filme, toda a receita de bolo para um Karate Kid tá nesse filme, então é muito previsível o filme, eu já começo falando isso. A gente já sabe como ele começa, a gente já sabe como ele se desenvolve e a gente também já sabe como ele vai terminar, porque a receita da cultura pop sobre esse assunto de superação de herói envolvendo esporte já aconteceu 1 milhão de vezes, inclusive na franquia Karate Kid, mais de uma vez. Então vamos falar, para tentar entregar o menos possível para vocês, vamos começar da premissa do filme, que a própria sinopse e os trailers já entregaram praticamente quase tudo pra gente. O filme tem uma espécie de prólogo que faz a conexão já, achei sensacional o começo, que mostra ali a origem em Okinawa, Pequim, e se entrelaça nessa coisa dos dois galhos ali e tal, dos estilos entre o Miyagi-Do. Isso é muito legal, sensacional. Só que o que acontece, o Li Fong, quando é apresentado, ele já é um lutador de Kung Fu. E pra mim esse é o primeiro, vamos dizer, o problema do filme. Por quê? Porque o menino já manja demais. E tipo, nas lives que a gente falava sobre as expectativas do filme, eu já tinha falado que talvez ele já ser o lutador talvez tire todo o peso de perigo da luta dele com o antagonista do filme, com o adversário dele do filme, que seria o seu Johnny Lawrence, lá dos anos 80, na versão Karate Kid Legends. Enquanto no Karate Kid original de 1980, temos o John Kreese diabólico, o Karate Kid Legends parece que a coisa fica meio desequilibrada, porque afinal de contas nós vamos ter do mesmo lado Daniel LaRusso, o Sr. Han e o Lee, que já é um lutador de Kung Fu, vou dizer profissional. Então esse é o primeiro ponto que talvez vai incomodar algumas pessoas. Eu tenho que ser sincero, não vou passar pano, vou falar o que eu gostei e vou falar o que poderia ter sido melhor. Então o filme ele gasta muito tempo para contar toda essa história da chegada do Lee nos Estados Unidos, das decisões familiares que levaram a mãe dele a abandonar a China e ir para Nova York. Ela arrumou um emprego lá e tudo isso tá na sinopse e tá no trailer, não tem nenhuma novidade. Qual é a novidade aqui? É a ordem que as coisas acontecem. Vocês lembram que a gente falava, tá, mas esse filme vai misturar karatê, kung fu, tem o lutador de boxe aposentado que está passando por uma situação que ninguém sabe o que está acontecendo com ele e o menino vai ter que treinar o adulto? É mais ou menos isso que a gente vai ver, sim. E aí o trailer entrega, a sinopse entrega. Então tem esse arco do Joshua Jackson do começo do filme, e isso vai até a metade do filme praticamente. Então o que eu senti? Que o filme foi desenvolvido de uma forma, ele foi escrito provavelmente para não ser um filme canônico, para ser uma história completamente paralela, sem precisar se conectar com os filmes antigos e muito menos se conectar com a série Cobra Kai. E no meio do caminho a galera da Sony viram que os números de Cobra Kai estavam explodindo na Netflix e falaram, não galera, a gente tem que conectar e trazer isso mais para próximo da série e dos fãs de Cobra Kai. Senão talvez essa história não funcione, mas não porque o filme é ruim, porque essa história já foi contada 1 milhão de vezes na cultura pop. Essa foi a sensação que eu tive. Agora, o filme é ruim? Não, não é ruim. É um filme que vai divertir, vai dar a sensação de nostalgia, tem montagem de treinamento, tem trilha sonora bacana, tem participações especiais, que eu não vou falar pra vocês, lógico que eu não vou falar, mas tem participações especiais que não agregam praticamente em nada, mas pro fã já é um presente nostálgico, mais de um. E lógico que toda essa história, quando começa a falar sobre o Sr. Miyagi, quando começa a aparecer nostalgia, isso é o que eu queria ver. Então se o filme fosse focado só pra contar as origens do Miyagi-Do, como o estilo de Kung Fu deu origem ao Miyagi-Do, puxa, isso pra mim seria o filme que eu queria ver. Mas a história não é sobre o Miyagi-Do, não é sobre Daniel LaRusso, não é sobre o Sr. Han, é sobre o drama do Li Fong e o desenvolvimento dele até chegar no ato final do filme. Então assim, não esperem um filme de Daniel LaRusso, não esperem um filme do Sr. Han e muito menos esperem uma continuação de Cobra Kai, porque eu já falei 1 milhão de vezes aqui nas lives. Esse filme é feito por cinema e ele tem que funcionar sozinho para quem nunca assistiu a série. E é exatamente isso que ele faz. E o problema de desenvolvimento do filme ele é gritante. Eu tenho que falar pra vocês, o filme começa de um jeito,
A gente acha que ele vai para um caminho, ele vai para um outro caminho completamente diferente, depois ele tenta voltar para aquele caminho nostálgico, e aí quando a gente vê, dá a impressão que, puxa, a Sony pediu um filme de 1h30. Os caras gastaram mais da metade do filme para desenvolver um arco, e quando chega na hora parece que alguém percebeu: ô galera, o filme tem 1h30, mas a gente já usou metade aqui para contar outras histórias. Corre lá, chama o Daniel, chama o Jack Chan, vamos pro final. Aí é aquela coisa desenfreada até o final do filme, até o ápice final. Mas esse é um problema de direção e desenvolvimento do roteiro. E aqui fica claro que largar uma franquia como essa, com tanta coisa que dá para desenvolver no Miyagiverso, largar nas mãos de um diretor com muita pouca expressividade dentro de Hollywood, um cara novato, esse é o resultado. Agora, o filme é ruim? Não é ruim. Quando aparece o Daniel, quando aparece o Jack Chan, a interação dos três ela é sensacional, é incrível, é nostálgica, dá vontade de continuar assistindo. A gente quer que aquilo continue, pra gente não se despedir mais do Daniel. A gente quer ver o Daniel na tela, a gente quer ver o Sr. Han interagindo com ele. As cenas de luta talvez me incomodem um pouco, por quê? Não porque as cenas são ruins, nada disso. É porque a gente está acostumado com Cobra Kai, a gente está acostumado com o Karatê de Karate Kid, que é uma luta crua, é uma luta um pouco mais técnica atrás de pontos. E quando a gente assiste aos filmes antigos do Jack Chan, fica clara a influência dele nesse filme, porque as lutas elas são muito pirotécnicas, e isso me incomoda um pouco porque eu prefiro o Karatê raizão, eu prefiro o Karatê cru mesmo, tiro, porrada e bomba. Mas para quem gosta desse estilo de Kung Fu mais coreógrafo, que faz luta usando a parede, usa objetos para fazer parte dos golpes, coisa clássica do Jack Chan, vai estar lá e com certeza vai agradar muita gente. Mas eu tô falando como um fã obcecado por Cobra Kai, obcecado por Karate Kid, e eu esperava outras coisas diferentes nesse filme. E não quando chegar do meio pra frente e entrar no filme que eu queria ver. Mas tudo bem, a gente tenta passar um pano como fã porque o Daniel tá ali e a presença dele é muito legal, é muito marcante. Principalmente pela presença também do Jack Chan. O Daniel LaRusso aparece menos que o Sr. Han, então como eu disse, não esperem um filme sobre o Daniel LaRusso. Tudo que tem no primeiro Karate Kid também tem nesse filme, que é o triângulo amoroso, que é a história de bullying, de superação, do novato chegando na cidade, a sua recepção. Então isso a gente já viu em outros filmes, mas quando a gente assiste ao Karate Kid 3, que já tem o Daniel que já sabe lutar e ele tem que defender o título, até gera uma certa semelhança, porque aí a gente já tem o Li Fong que também já sabe lutar, mas ele vai se envolver numa luta, num campeonato que ele nunca tinha lutado, então ele tem que aprender o Karatê, porque o estilo de Kung Fu dele não é suficiente para derrotar o vilão. Eu tô tentando escolher uma nota para dar pro filme, mas fica bem difícil, porque se eu vou com o meu coração de fã da série Cobra Kai, esperando tudo que eu esperava que poderia acontecer, mas eu tinha certeza que não ia acontecer, eu vou dar uma nota tipo 5 ou 6 para esse filme. Agora, se eu olhar do ponto de vista daquele fã que não tá nem aí pra série Cobra Kai, que tá a fim de assistir um filme de ação, um filme de luta, um filme de superação, que tem muitas cenas nostálgicas, esse filme daria uma nota 7 ou 8 pra ele. Então eu vou ficar nesse meio termo. Do ponto de vista do fã de Cobra Kai que espera algo relacionado à série, é a nota 5. Agora, do ponto de vista de quem quer um divertimento, de quem quer um filme de ação, de luta, de superação, de jornada do herói, vamos dar uma nota 7 então para Karate Kid Legends. É um filme que eu vou assistir mais de uma vez, inclusive, porque o futuro do Miyagiverso depende da bilheteria desse filme. Eu tenho certeza que a Sony já tem planos para isso. Por quê? Porque a Sony, já sabendo que esse filme poderia, quem sabe, não funcionar de certa forma, eles pegaram esse filme para também arrebanhar um dos maiores mercados do cinema mundial, que é o mercado chinês. Então por isso que o Kung Fu está muito presente nesse filme. Não é porque eles quiseram fazer uma integração do Miyagiverso, não. É grana, galera. Tudo envolve grana. Eles botaram uma grana ali e querem faturar 3 ou 4 vezes para cobrir todos os rombos da Sony dos últimos anos, porque a gente sabe que a Sony não está fazendo um bom trabalho e boas adaptações. Mas você que é tão fã de Cobra Kai assim como eu, não se preocupe porque o seu biscoito tá lá. Vai ter participações ali que você vai vibrar dentro do cinema, e é legal ver personagens que você ama dentro da tela grande cinematográfica. E tudo que eu quero é que Cobra Kai, os personagens de Cobra Kai, vão logo pro cinema, que a gente tenha uma continuação de fato dos personagens da série Cobra Kai. Mas o Li Fong é um personagem tão incrível que é um personagem que eu queria muito ver ele interagindo
com os personagens de Cobra Kai. Embora um desses personagens ele já interage nesse filme, mas eu não vou nem falar como, vocês vão ter que descobrir. Mas agora deixa aqui nos comentários qual é a expectativa de vocês para Karate Kid Legends. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre.